Seu smartphone possui uma variedade de componentes que podem realizar dezenas de funções diferentes, e o cérebro no centro de todos esses componentes e funções é o sistema em um chip, ou SoC, para abreviar. Quando você assiste a um vídeo como este, liga para um amigo do outro lado do país ou navega por uma cidade usando o GPS, pode parecer mágica ou tecnologia alienígena, mas na realidade essas façanhas tecnológicas são todas realizadas dentro desse SoC, que é projetado e fabricado através do trabalho árduo de inúmeros cientistas e engenheiros. Neste episódio, vamos explorar cada seção desse SoC e depois juntar os processos pelos quais o sistema em um chip passa quando você faz algo tão rotineiro quanto tirar uma foto e postá-la online. Esses chips são incrivelmente complexos, pois há entre 5 e 10 bilhões de transistores que compõem o SoC, e todos eles precisam caber em uma área do tamanho de uma moeda de 1 centavo. Este é um tópico complexo e há muitos caminhos que poderíamos explorar. Mas para não sobrecarregar seu cérebro com detalhes, decidimos focar nos seguintes aspectos. Primeiro, vamos começar com algumas observações e ressalvas, e depois vamos mergulhar no layout e nas principais seções do sistema em um chip. Em seguida, vamos explorar como os dados fluem pelo SoC, usando como exemplo o que acontece quando você tira uma foto. Depois, vamos analisar um pouco da complexidade dentro da unidade central de processamento, ou bloco de processador do SoC, e fique até o final, onde vamos discutir como cientistas e engenheiros projetam e fabricam esses microchips e vamos explorar como seria uma visão nanoscópica do SoC em comparação com essa visualização. Então, para este vídeo, pegue um lanche, sente-se e talvez anote algumas coisas se quiser, porque este vai ser um vídeo muito completo e incrivelmente detalhado. Em seguida, este microchip é na verdade composto por duas partes principais. Na parte de cima está a DRAM, ou memória dinâmica de acesso aleatório, que é a memória de trabalho do seu smartphone. E na parte de baixo está o SoC, o cérebro do seu smartphone. Para sua informação, a memória de longo prazo, onde todas as suas músicas, aplicativos, arquivos e o sistema operacional são salvos, fica aqui no armazenamento flash. Temos um episódio separado sobre esse microchip e você pode encontrá-lo aqui, mas neste episódio vamos focar no SoC. Essa configuração é chamada de microchip do tipo Package on Package, ou POP. Tecnicamente, este é o microchip, e as camadas separadas da DRAM e do SoC são chamadas de die. No entanto, a palavra chip evoluiu para significar uma variedade de coisas. Então, enquanto todos esses componentes retangulares são microchips ou chips, tanto a DRAM quanto o sistema em um chip também são chamados de chips, mesmo que sejam apenas metade do microchip total no pacote sobre pacote. Seguindo em frente, podemos fazer comparações ou analogias entre smartphones e seres humanos. Por exemplo, chamamos o SoC de cérebro, ou a câmera pode ser considerada semelhante a um olho humano. No entanto, esses são dois sistemas muito diferentes, e embora as analogias possam ser ferramentas conceituais úteis, os princípios fundamentais por trás dos SoCs e dos cérebros humanos e como eles funcionam são totalmente diferentes. Por fim, as empresas que projetam esses SoCs são incrivelmente secretas quanto aos detalhes de como eles funcionam e de como são seus projetos reais. São necessárias dezenas de empresas diferentes para projetar o layout ideal de bilhões de transistores para executar perfeitamente as funções de um telefone, e um conjunto separado de empresas para fabricar os bilhões de chips usados por todos os nossos telefones. Neste vídeo, forneceremos as melhores informações possíveis, considerando o sigilo das empresas sobre propriedade intelectual. Como resultado, essas informações serão misturadas e entrelaçadas a partir de diferentes fontes. Por exemplo, este é um smartphone LG V10 de 2015 e ele usa um Qualcomm Snapdragon 808. Mas devido à disponibilidade limitada de informações sobre ele, teremos que usar imagens e informações do microchip Apple A12 e A13 no iPhone X,
e iPhone 11, assim como do Qualcomm Snapdragon 865 no Samsung S20. Todos esses microchips têm métricas de desempenho e capacidades diferentes, mas, fundamentalmente, eles funcionam com princípios semelhantes. Beleza, com todos esses pontos explicados, vamos seguir em frente para entender como esse sistema em um chip funciona. O cérebro humano tem diferentes seções para processar as informações recebidas pelos seus olhos e ouvidos. Uma seção diferente para a fala, outras para controlar o seu paladar, olfato, movimento, equilíbrio, funções involuntárias e assim por diante. De forma bastante semelhante, este sistema em um chip é dividido em diferentes áreas funcionais. Aqui está uma representação gráfica chamada diagrama de blocos. As principais áreas no SoC são a processador que contém múltiplos núcleos, a GPU, que renderiza gráficos, e o cache de memória compartilhada, que geralmente tem entre 4 e 8 megabytes. O processador de sinal digital, que faz interface com coisas como alto-falantes, microfones, sensores e muitas outras coisas. O controlador de tela, que se comunica com a tela sensível ao toque. O processador de vídeo, que comprime e descomprime imagens e vídeos e permite a gravação e reprodução de vídeos em 4K. O processador de sinal de imagem, que processa fotos e vídeos tirados pelas câmeras. O modem, que faz a interface com as várias redes sem fio. O controlador de armazenamento, que salva e carrega informações do microchip de armazenamento flash. O controlador de memória, que se conecta ao microchip DRAM. Localizado acima deste, o enclave de segurança, que executa a criptografia e gerencia chaves públicas e privadas. Diversas funções periféricas, como relógios, sensores de temperatura, portas de depuração e entradas e saídas de uso geral. Uma unidade de microcontrolador sempre ativa. E, finalmente, a rede em chip, ou NoC, que arbitra ou gerencia o fluxo de dados através do SoC, da DRAM e de outras partes do telefone. Além disso, alguns SoCs podem ter circuitos de gerenciamento de energia integrados que complementam o gerenciamento de energia realizado por chips separados fora do SoC. Além disso, alguns SoCs, como os da Apple, possuem uma unidade de processamento neural, ou NPU, que é um circuito especializado capaz de executar algoritmos de aprendizado de máquina de forma muito mais eficiente do que a processador, em termos de velocidade e principalmente de consumo de energia. Um detalhe confuso é que diferentes gerações de SoCs usam nomes comerciais diferentes e misturam várias funções em diferentes blocos funcionais. Por exemplo, aqui está o diagrama em blocos do Snapdragon 808, em comparação com o diagrama do Snapdragon 865. E aqui está o diagrama em blocos do chip A12 da Apple. A equipe de marketing de cada empresa pode decidir fornecer diagramas em blocos diferentes para tentar impressionar os consumidores, o que às vezes pode ser realmente confuso. Vamos seguir em frente e explorar um exemplo da vida real de como os dados circulam pelo seu smartphone quando você tira uma foto. Mas antes disso, uma observação rápida. Se você estiver gostando de assistir a este vídeo ou se achar que ele é uma ferramenta útil de aprendizado, não se esqueça de curtir e comentar neste vídeo, além de compartilhá-lo com outras pessoas. Com a sua ajuda, podemos fazer este vídeo chegar a mais de 10.000 comentários e mais de 100.000 curtidas. Mas, por enquanto, vamos voltar a entender o que acontece quando você tira uma foto no seu smartphone. Primeiro, os fótons da cena entram pelas lentes da câmera, passam por uma matriz de filtros de cor e atingem os pixels de fotodíode do sensor. Esses fótons filtrados por cor são então absorvidos por cada fotodíodo e convertidos em uma corrente elétrica analógica, que depois é convertida em um valor binário digital de 12 bits. A imagem de uma câmera de 12 megapixels possui 12 milhões desses valores binários de 12 bits. Observe que cada pixel é vermelho, verde ou azul e, portanto, a imagem geral é considerada bruta.
e ainda precisa passar por várias etapas de processamento de imagem para ser transformada de uma imagem bruta em uma foto reconhecível, onde cada pixel possui valores de vermelho, verde e azul. Mas antes que esses processos aconteçam, esses dados de imagem precisam ser armazenados em algum lugar e, por isso, são enviados para a memória de trabalho do smartphone, ou DRAM. Para isso, os dados viajam da câmera e entram no SoC através de uma interface de processador móvel, ou MIP, que pode enviar ou receber dados a cerca de 5 a 8 gigabits por segundo. Esses dados de imagem são então roteados pelo arbitrador da rede interna do chip através do SoC até o controlador de memória e para a DRAM, que, como mencionado antes, está localizada no chip acima do SoC. Duas coisas rápidas a observar. Primeiro, o caminho de dados entre o SoC e a DRAM é compartilhado por tudo. Nesse cenário, é função do arbitrador da rede priorizar os dados do sensor da imagem bruta não comprimida que estão chegando para que nenhum dado da câmera seja perdido, e assim o árbitro envia a imagem bruta diretamente para a DRAM. Em segundo lugar, uma imagem bruta não comprimida de 12 megapixels ocupa cerca de 24 megabytes. No entanto, o cache de memória no SoC normalmente é de 4 a 8 megabytes e é compartilhado entre todos os processos no SoC. Portanto, quando o processador de sinal de imagem ou o processador de vídeo trabalha em uma foto recém-tirada para torná-la visível ou para compactá-la, eles só podem trabalhar em pequenas subseções da imagem total, deixando a imagem inteira armazenada temporariamente na DRAM. Isso também acontece ao assistir a um vídeo, jogar um videogame ou usar praticamente qualquer aplicativo. Ok? Vamos voltar aos dados brutos da imagem da foto que foi tirada pela câmera, depois enviada para o MIP, roteada pelo SoC e armazenada na DRAM. O próximo passo é o processador de sinal de imagem, ou provedor no SoC, ler os dados brutos da imagem não comprimida e realizar várias etapas de processamento de imagem. Essas etapas envolvem primeiro corrigir os pixels mais escuros nas bordas do sensor devido ao sombreamento da lente. Em seguida, o provedor realiza o processo de desmosaicização, que envolve pegar os dados da imagem e o padrão do filtro de cor da câmera e calcular um valor de vermelho, verde e azul para cada pixel. Depois, o processador de sinal de imagem remove o ruído, aumenta a nitidez, aprimora a imagem e faz a correção de cor. Porque os filtros vermelho, verde e azul da câmera não correspondem diretamente ao tom dos pixels vermelho, verde e azul da tela. Por fim, o processador de sinal de imagem realiza um mapeamento de tons. Depois de tudo isso, temos uma imagem com 12 milhões de pixels, cada um com um valor de 8 bits para vermelho, verde e azul. Para que a imagem apareça rapidamente na sua tela, outra série de etapas é necessária. Os dados da imagem RGB são retirados do processador de sinal de imagem, enviados para a GPU, onde são sobrepostos aos gráficos do aplicativo da câmera e redimensionados para caber na tela. Os valores RGB resultantes são enviados para o processador de exibição e, em seguida, a imagem é direcionada para a tela, onde é convertido em intensidades de corrente para acender o padrão correspondente de pixels vermelhos, verdes e azuis. E pronto! Uma foto tirada pela câmera e uau! Exibida na tela. Mas ainda não terminamos. Como a foto é salva no seu smartphone? Bem, primeiro, a foto precisa ser compactada, e para isso, a imagem não compactada que está atualmente na DRAM é enviada para um processador dedicado de codificação de vídeo, onde ela primeiro é convertida dos valores de vermelho, verde e azul para IUV, ou seja, luminância, crominância azul e crominância vermelha. Em seguida, esses dados passam por uma série de algoritmos para remover informações que são indetectáveis ao olho humano e comprimem a imagem em um formato JPEG de aproximadamente 3 megabytes.
Essa imagem comprimida é enviada de volta para a DRAM e depois encaminhada para a memória flash do smartphone para armazenamento a longo prazo. Agora, se você fosse enviar essa foto para um amigo, a imagem comprimida seria trazida de volta para a DRAM e então encaminhada para o modem, onde é dividida e montada em pacotes, depois enviada para o microchip 4G, 5G ou Wi-Fi, convertida em ondas eletromagnéticas e enviada para uma rede celular ou Wi-Fi. Uma coisa sobre a qual falamos bastante é o movimento dos dados através do SOC. Todo esse movimento de dados entre os blocos acontece por fios de conexão e faz parte da rede em um chip. Essa rede possui roteadores e switches para acesso compartilhado a rotas e destinos como a DRAM. Os roteadores e switches arbitram o fluxo de dados e funcionam como semáforos digitais, enquanto os caminhos atuam como uma rodovia digital. Essas rodovias têm larguras diferentes de fios, dependendo de com quem estão se comunicando e da quantidade de informação que precisa ser enviada. Dependendo das taxas de dados necessárias, normalmente há 128 ou 256 fios em paralelo, transportando um bit de cada vez e operando entre 500 e 1500 MHz. Para evitar o desperdício de energia da bateria do seu smartphone, a frequência e as taxas de transferência de dados resultantes na rede em um chip aumentam ou diminuem dependendo das necessidades dos aplicativos que você está usando. E esse recurso é chamado de escalonamento dinâmico de frequência. Certo, até agora nós passamos por cima da funcionalidade de cada um desses blocos no SOC. Mas agora vamos dar uma olhada rápida na unidade central de processamento, ou processador do SOC. Como você pode ver, há vários núcleos, e cada núcleo pode executar parte de um programa rodando instruções. Se focarmos em apenas um desses núcleos, podemos ver que dentro dele há outro conjunto incrivelmente complexo de blocos que representam as diferentes seções funcionais e o fluxo de dados entre elas. Há uma tonelada de informações nesse diagrama de blocos e estamos planejando fazer uma série inteira para explicar tudo isso. Mas, por enquanto, aqui estão os caches de memória da processador. As instruções como somar, multiplicar, carregar, armazenar, comparar, pular e muitas outras seguem por este caminho, e os dados reais que estão sendo processados seguem por este outro caminho. E aqui estão os blocos que realmente executam a aritmética, os desvios e o armazenamento dos dados. Vamos passar para alguns detalhes adicionais sobre este processador. Todos os smartphones usam uma arquitetura de computador com conjunto reduzido de instruções, ou RISC, e quase todas essas arquiteturas são licenciadas de uma empresa chamada ARM, que significa Máquinas RISC Avançadas. Algumas empresas, como a Apple, licenciam o conjunto de instruções, ou ISA, da ARM e usam esse ISA para projetar seus próprios núcleos de processador internamente. Enquanto outras empresas, como a Qualcomm, licenciam projetos completos, que tecnicamente são chamados de núcleos de propriedade intelectual da ARM. A Qualcomm, então, integra os núcleos de IP da ARM em seus SoCs, às vezes mantendo o design do núcleo como está, mas, mais frequentemente, modificando ou customizando o núcleo da ARM para atender melhor às necessidades de design da Qualcomm. E nesse processo, a Qualcomm renomeia a processador. No entanto, todas essas informações ainda levantam a questão de como esses SoCs são projetados e fabricados. Em vez de falar sobre todo o processo de design, que você pode encontrar nos comentários do criador, vamos discutir dois princípios de design do SoC. O primeiro princípio é chamado de aceleração de hardware, e esse princípio lida com o fato de que, em vez de ter uma única processador de uso geral muito poderosa, com muitos núcleos, esse chip possui uma variedade de blocos de propósito específico dedicados a executar funções específicas. Esses blocos de função especial, ou aceleradores de hardware,
executam suas tarefas mais rapidamente, enquanto consomem significativamente menos energia do que se a mesma operação fosse realizada pela processador de uso geral. Por exemplo, como vimos com os processos envolvidos em tirar uma foto, existe um bloco inteiro do SOC dedicado ao processamento da imagem, e depois um bloco separado cuja função é codificar, decodificar, comprimir ou descomprimir a imagem. E se você está assistindo a este vídeo no seu smartphone, ele está descomprimindo ativamente este vídeo enquanto você assiste. Esses blocos são úteis para tirar fotos, mas são essenciais para gravar vídeos em 4K e economizar bateria. Aceleradores de hardware são utilizados para praticamente todas as tarefas computacionalmente intensivas realizadas pelo seu smartphone. O próximo princípio de design é que, como os SOCs são usados em smartphones que funcionam com bateria, há um grande foco em fazer com que o SOC consuma o mínimo de energia possível. Um exemplo de design para baixo consumo de energia está na processador. Em vez de ter apenas núcleos de alto desempenho, os projetistas de chips geralmente seguem uma estrutura de design big.little, onde há 2 ou 4 núcleos grandes, que são de alto desempenho, mas consomem mais energia, e 4 núcleos pequenos, que têm desempenho inferior, mas são mais eficientes em termos de energia. E o seu smartphone prioriza o uso desses núcleos de baixo desempenho e eficientes em energia sempre que possível. Além disso, o design do transistor, que é o menor e mais fundamental bloco de construção do SOC, evoluiu para ser menor e, mais importante ainda, para consumir menos energia. A partir de 2020, a tecnologia mais recente de transistores é chamada de transistor de efeito de campo Gate-All-Around. Vamos finalmente passar para como esses chips são fabricados. Para começar, a grande maioria de todos os SOCs é fabricada por uma única empresa chamada TSMC, ou Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, e uma proporção menor, mas crescente, de SOCs é fabricada pela Samsung. Esses microchips são fabricados em wafers de silício de 300 mm de largura em fábricas, chamadas de fabs. Para fabricar uma matriz de chips, o wafer de silício precisa passar por uma série de 120 a 160 processos ou etapas realizados por dezenas de máquinas diferentes. Esta é a sequência mais comum de etapas para a fabricação de microchips. Como você pode ver, há apenas uma dúzia de etapas, mas cada um desses processos é realizado dezenas de vezes para construir um layout incrivelmente complexo de transistores. Mas este vídeo está ficando muito longo, então teremos que deixar os detalhes de cada etapa para um vídeo futuro. Por enquanto, veja como é a visão nanoscópica do SOC. Na parte de baixo está o wafer de silício, e os bilhões de transistores são implantados e construídos dentro e sobre o silício. Em cima da camada de transistores, há camadas de interconexões locais que conectam os transistores entre si. E acima disso estão as interconexões globais que conectam seções de transistores. Isso é apenas uma pequena fração de todo o layout do SOC. Vamos diminuir o zoom para ter uma noção do tamanho desses componentes. Tenho certeza de que você já ouviu falar que os transistores são incrivelmente pequenos. E bem, aqui está um único grão de sal de cozinha fino. Incrível, não é? Isso faz você pensar que o potencial da humanidade para alcançar níveis incríveis de ciência e engenharia é ilimitado. That